Olá, Ramalho Tech, tudo bom? Vamos dar uma olhada naquele erro que você me passou. No caso, eu fiz o BAT pensando que os registros seriam no seguinte formatos: eles seriam separados por ponto e vírgula, espaço. Então, ponto e vírgula, espaço, ponto e vírgula, espaço. Só que no seu banco de dados nem sempre deve ter um ponto e vírgula e um espaço. Por exemplo, deve ter uma data assim que não tem espaço. Aí, quando vamos formatar a data, vai no registro onde não tem um espaço, vai sair errado assim. Isso porque no primeiro código ele espera que venha um ponto e vírgula, depois um espaço. Como não vem um ponto e vírgula e um espaço, ele acha que o primeiro número é o espaço. Então ele distorce a data assim. Aí, como você tem deve ter alguns registros em que a data não fica separada por ponto e vírgula e um espaço, eu fiz aquela correção lá, esse segundo código aqui. Aí ele funciona mesmo que seja independente se tem espaço ou não, ele vai funcionar. E também essa parte aqui que aparece na data ao invés da data formatada, aparece isso. Também foi corrigido no segundo código, tá? Vamos na lógica, para a lógica então do código. Esse é o segundo código. Essa parte aqui permite inserir caracteres com acentos brasileiros, tipo isso aqui ou isso aqui. Null é tipo um buraco negro do DOS, tudo que você envia para lá desaparece. Por exemplo, se você usasse o código change code page 850, apareceria uma mensagem depois. Se você usar null, você está enviando a mensagem que aparece, que seria essa aqui, para um buraco negro do DOS. Aí não aparece nada. Isso é muito usado para esconder mensagens. Tá, então essa mensagem não vai aparecer. Set local enable delete expansion é para permitir que as variáveis dentro do for sejam atualizados ao vivo e não somente quando acaba o for. Então muitos arquivos de batch tem isso aqui, enable delete expansion, para que as variáveis possam ser atualizadas ao vivo dentro do for. Aqui você coloca o caminho para o seu CSV original. No caso, se o seu CSV estiver na mesma pasta que o batch, você só precisa colocar o nome do arquivo CSV. Se ele tiver em outra pasta, você precisa colocar o nome completo. Tipo, clica com o botão direito, pressionando Shift, copiar como caminho e coloca lá. Aí, se ele tiver na mesma pasta, é só colocar o nome. Então, no caso, eu vou deixar assim. Aqui começa um for, o primeiro for, para criar o nome do arquivo modificado, que basicamente é o mesmo do original, só que com underscore modificado depois do nome. Se o arquivo modificado já existir, ele será deletado nessa linha aqui. If exist, se existir,
o arquivo modificado, deleta o arquivo modificado. Aqui eu coloco a coluna, a primeira linha, que é o primeiro cadastro, aqui na verdade é o título. Echo sempre exibe coisas na tela, mas no caso estamos enviando para um arquivo de texto. Eu vou deixar um pouco mais bonito aqui. Tá, isso aqui envia uma linha vazia para o arquivo modificado. Aí ele vai aparecer assim: primeiro o título, depois serrelhado. Isso aqui é só um enfeite, na verdade, e uma linha em branco, e depois vem os registros. Aqui vai os for, que vai analisar o arquivo original. O for com a opção F pode analisar um arquivo de texto linha por linha. Então, para cada linha ele vai fazer alguma coisa. Aqui eu defino a linha como a linha inteira, que é todos os registros em uma variável chamada linha. E aqui esse for fica dentro do primeiro for, e ele pega somente os registros de 1 a 6, que seriam basicamente todos. Se você quiser criar mais, você tem que especificar aqui. Mesmo que o banco de dados tenha mais registros, ele só vai analisar 6 se você colocar 6 aqui. Se você colocar 1 até 7, ele vai analisar 7 registros, mesmo que o banco de dados tenha 10 registros ou quanto tiver. No caso, vou analisar os primeiros 6 registros aqui. E o delimitador é ponto e vírgula. Tá, para cada registro ele vai, no caso ele vai criar 6 colunas, e o delimitador é ponto e vírgula. Para ele saber o que é uma coluna, ele usa um delimitador. O delimitador, no caso, é ponto e vírgula, então ele vai saber que isso aqui é a primeira coluna, isso aqui é a segunda coluna, isso aqui é a terceira coluna, isso aqui é a quarta coluna, quinta coluna e sexta coluna. Porque o divisor é ponto e vírgula. Se tivesse outra coluna, aqui seria a próxima coluna. Então ele vai saber que isso são as colunas pelo delimitador, e os tokens são as colunas que você quer analisar. Isso aqui é uma variável de reposição, que armazena temporariamente alguma coisa. No caso, informa que A é a primeira coluna. Então, as colunas seguintes serão um incremento disso. B será a coluna 2, C será a coluna 3, D será a coluna 4, E será a coluna 5, F será a coluna 6, e assim adiante, se tiver mais colunas. Aqui vou substituir ponto e vírgula por caráter de escape, que a gente chama no batch. Escape quer dizer que para o batch analisar isso como texto e não como algum código. Então eu estou substituindo ponto e vírgula por aspas, ponto e vírgula e aspas novamente. Isso para
é para solucionar o problema de, de campos vazios. Quando tem campos vazios, ele não registra como uma coluna. Se tivesse, por exemplo, a data assim, ele acharia que ele pularia essa parte aqui e acharia que a profissão, na verdade, é a coluna de aniversário ou data de nascimento. Então, para evitar esse problema, que eu coloquei essa parte aqui. Então, se tivesse aspas, então ele não vai reconhecer a coluna aniversário como a coluna profissão, porque ela vai ter aspas. Então, se você colocar aspas em volta de cada ponto e vírgula, ele vai ver que não é um campo vazio. É isso. É para isso que eu coloquei essa parte aqui. E aqui vou dando nome para cada variável de reposição. No caso, nome vai ser A é a coluna nome, vai ser a coluna nome, B vai ser a coluna sub N, o sobrenome, C vai ser a coluna e-mail, D vai ser sexo, E vai ser data N, data de nascimento, prof vai ser a coluna F de profissão. Aqui eu coloco se a variável data N tiver definida, defina a variável data N igual a data N ponto duplo espaço igual. Isso quer dizer apenas que para remover os espaços da data de nascimento. Então, isso é como se você fizesse isso aqui, para que todas as datas de nascimento não tenham espaço e fiquem iguais. Isso aqui eu coloquei apenas para testar. Isso aqui eu também coloquei apenas para testar. Então, se a data de nascimento não for igual a vazio, defina a data de nascimento igual a data de nascimento, os primeiros 2 dígitos, pega os primeiros 2 dígitos, aí coloca uma barra, data de nascimento, pega o dígito a partir da posição 2 e 2 campos, aí, e depois coloque mais uma barra, aí ficaria assim, e depois coloque os últimos 4 dígitos, aí seriam isso aqui, e aqui aqui já formatamos a data, e depois é só inserir tudo no arquivo modificado que é feito aqui. Aí vamos testar isso. Ok, vou apagar o arquivo modificado e fazer aqui pelo código 2. Vamos dar uma olhada. Não saiu nada. Por que será? Vamos analisar o código.
Assim, agora está certo. Vamos apagar agora uma data de nascimento para ver se dá algum erro. No arquivo original. Aqui não deu nenhum erro. Agora eu vou apagar outro campo para ver se dá algum erro. Vou apagar meu e-mail aqui. Ah, não, tem que apagar do arquivo original. Aqui não deu nenhum erro, ele apagou o e-mail e continua formatando a data corretamente. Você só não pode apagar os pontos e vírgula, porque eles que definem a coluna para o BAT saber. Por exemplo, isso é a coluna 1, essa é a coluna 2, essa é a coluna 3, essa é a coluna 4, essa é a coluna 5, essa é a coluna 6. Então não pode apagar essa parte aqui, senão vai dar algum erro. É isso, aí você vai testar e me fala se deu certo.